sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Hoje conversando com o Dr. Dirceu Virgolino, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Agradeço a audiência de vocês, de segunda a sexta, às 19 horas, pela Record News Manaus, canal 27.1 aberta, ou 78 net, e a qualquer hora do dia ou da noite, nas nossas redes sociais, @Tricetados, no YouTube, Programa Tricetados e D24. Doutor Dirceu, boa noite, como vai o senhor? Boa noite, tudo bom? Muito obrigado pela oportunidade para a gente conversar sobre um assunto muito importante para a população. Muito importante para mim também, que é a DTM. O que é a DTM, doutor Dirceu? Então, Trícia, vamos falar um pouquinho de DTM, que é um assunto que é pouco divulgado, né, pouco difundido, porém, né, muitas pessoas têm essa condição e não sabem. E a gente vê as pessoas, né, necessitando de cirurgia ortognática, de tratamento, só que é muito constrangedor você falar a ela, né? É importante que você de casa observe, né, os detalhes do que o doutor Dirceu vai falar, para ver se você, seu filho, seu neto, né, se enquadra na DTM, porque eu, por exemplo, procurei um número muito grande de especialistas para tratar uma dor, que é uma dor enlouquecedora, não é, doutor? Exatamente. Falando um pouquinho da DTM, né, para a gente entender, nós temos uma articulação que fica localizada aqui, próximo ao ouvido, né, que ela tem a função de abrir e fechar a boca, uma das funções dela. Então, essa é a ATM, que é a nossa articulação normal. Temporal mandibular. Exatamente. Né? Então, essa articulação, ela está ali, né, em pleno funcionamento, e quando ela entra em desordem, por alguma causa que a gente vai falar aqui, dos sintomas, ela começa a ficar em desequilíbrio, levando a DTM, que é uma disfunção dessa articulação. Né? Então, pessoas que normalmente tem essas sobrecargas nessa articulação, tendem a sofrer muitos sintomas, né? E sintomas que essas pessoas confundem muito, buscando outros especialistas e não conseguem resolver o seu problema. Dentre esses especialistas, muita gente procura neurologista, procura ortopedista, otorrino, né? Uma série de especialistas que não sabe identificar o que é, né? Às vezes as pessoas desconfiam de sinusite, enxaqueca. Exatamente. Uma série de doenças, né, doutor Dirceu? Exatamente. Por que essas pessoas procuram normalmente esses colegas, né? Porque os sintomas, eles envolvem essas áreas. A gente pode citar aqui como exemplo o zumbido no ouvido, que é um dos sintomas da DTM, né? O paciente, primeiramente, já pensa no otorrino para tentar resolver essa questão. E o otorrino, muitas das vezes no meu consultório, recebo muitos pacientes que já passaram por diversos médicos e não têm o diagnóstico fechado. E quando a gente vai examinar e pede os exames específicos para a DTM, a gente chega ao diagnóstico e começa os tratamentos. É muito importante que vocês tenham essa informação para evitar que vocês passem por essa via sacra de profissionais que não conseguem te dar uma resposta de como cuidar dessa dor, como cuidar desse sofrimento, porque para quem tem, é uma dor incapacitante, é uma dor que te deixa completamente fora dos trilhos, não é, doutor? E assim, você deve ter vários relatos de pacientes, né, que já sofreram horrores, gente que tem prejuízo escolar, prejuízo profissional, né, prejuízo na vida social. Exatamente. Você falou agora, Trícia, eu estou lembrando de um dos casos que eu tratei recentemente, uma paciente que nos procurou, né? Sofria de dor 24 horas. Né? Ela relatava que ela tinha vontade, o relato da paciente era uma dor tão pulsante que ela tinha vontade de passar o rosto assim, numa superfície áspera de tanta dor. Né? E falando um pouquinho dessa parte dos sintomas, para que as pessoas possam entender um pouquinho desse contexto do que a gente está falando. Então, a gente
primeiramente, a gente observa pessoas, a característica dessas manifestações de pessoas ansiosas, né? Pessoas ansiosas, pessoas que são muito perfeccionistas, pessoas que tendem a querer fazer tudo, tem que sair do seu jeito. Então, essas pessoas acabam somando muitas coisas para si e, com o tempo, começam a descarregar na musculatura do rosto, da face, toda uma tensão. E essa tensão, a gente tem que entender o seguinte, que os nossos músculos, a nossa articulação aqui do nosso rosto, eles não são separados, eles são todos interligados. Então, quando você começa, por exemplo, a fazer um apertamento dental, você começa a apertar o seu dente ou então fazer o bruxismo, que é o ato de ranger os dentes. Você começa a fazer isso de uma forma que você não percebe, principalmente dormindo. E isso vai gerando uma sobrecarga e essas pessoas começam a ter sintomas que vão deixando essa pessoa incapacitada. Por exemplo, dor no fundo dos olhos, dor nessa área aqui lateral da cabeça, frequente. Essas dores normalmente se irradiam para pescoço, costa, né? Topo da cabeça. Topo da cabeça. E isso muitas das vezes leva a problemas, como você falou, de pacientes que procuram ortopedista achando que tem um problema na coluna. E muitas das vezes é uma DTM que não foi diagnosticada. Neuro, otorrino, né? Gente, relatos de dores que as pessoas têm vontade de esfregar o rosto em alguma coisa áspera, de enfiar uma faca, de colocar uma chave de fendas, de arrancar os ossos da face. Né? Esses são relatos bem comuns de pacientes que sofrem dessa dor, né? Tão subnotificada, né? Quanto a DTM, né, doutor? Exatamente. Só que também eu venho aqui para trazer notícias boas, né? Então, fale. As notícias boas que hoje a gente tem um tratamento, né? Eu sou cirurgião bucomaxilo, mas eu sou da linha do tratamento conservador, né? Então, assim, a minha última opção é levar o paciente para uma cirurgia. Então, hoje nós temos tratamentos que a gente consegue resultados sensacionais dentro da clínica. Mas, para isso, o paciente ele é condicionado a entender do problema, né? Porque nós vamos tratar de hábitos parafuncionais para reverter um quadro. Então, o paciente tem que estar totalmente envolvido no tratamento. E hoje esse tratamento, ele envolve uma série de questões. Não é um tratamento rápido, porque é uma condição que vem se instalando ao longo da vida do paciente. Não começa do dia, é uma condição crônica na maioria das vezes. Mas existem aquelas crianças que já nascem, né, com classe 3, né? Exatamente. Com uma série de indicações para o tratamento, né? A gente observa já na arcada de muitas crianças, sobretudo aquelas que fazem uso prolongado de chupeta, né? Ou chupam um dedo e tal, a necessidade de um tratamento, né, doutor? Exatamente, Trícia. Você está tocando num assunto muito importante, né? Para a gente esclarecer, porque além dos hábitos deletérios, então chupeta nas crianças, né? Tem também o fator do estresse nas crianças, que hoje é uma verdade, as nossas crianças estão estressadas. Então, crianças estressadas. Pior que a gente tem muito disso hoje, né? Então, por exemplo, a gente tem paciente que tem DTM, bruxismo, crianças de 5, 6 anos com bruxismo, com apertamento dental. Meu Deus. Por quê? Porque são submetidas a muitos estímulos, né? E essa outra questão que você tocou, também quero alertar os pais, né? Que são essas deformidades esqueléticas das crianças. Você observa seu filho, às vezes, você vê o queixo dele falar de uma forma que você entenda, o queixo do seu filho um pouquinho para frente, ou então essa parte aqui de cima, do lábio de cima, um pouquinho para dentro. Às vezes precisa de um tratamento, de um acompanhamento. Ou a mordida cruzada. Ou a mordida cruzada, que a mordida cruzada é quando os dentes estão invertidos, né? Estão mordendo ao contrário. Então, assim, não que o seu filho vá operar, não é isso, mas que precisa de um acompanhamento, porque hoje a odontologia, né, ela avançou muito. Então, nós temos tratamentos hoje na parte da ortopedia maxilar e da ortodontia que resolve muito desses casos. Mas a gente vai falar já sobre os tratamentos, mas você falou do estresse das crianças, né?
Agora me veio uma pergunta. Por que as mulheres apresentam mais problemas de DTM? Isso aí... As mulheres são mais estressadas? Eu vou falar minha experiência de 10 anos de consultório, tá? A cada 10 pacientes que eu atendo... Ai, pelo amor de Deus, não vai falar que 8 são mulheres. 9 são mulheres. 9 são mulheres, né? Então, quando eu tenho um questionário, tem ali aproximadamente 25 perguntas que a gente responde ali na hora da consulta. Então, as mulheres, elas preenchem quase todo o formulário. Mulheres gabaritando o formulário de DTM. Por quê? Primeiro, a gente pergunta o perfil psicológico, como é que está a condição da ansiedade, né? Se essa mulher tem alguém com quem ela possa desabafar, se ela faz alguma atividade que ela possa liberar toda essa tensão. E outra, vocês, né, mulheres, vocês têm muitas responsabilidades. Olha só, olha só, olha só. Então vocês somam muito isso para vocês, né? Eu pensei que ele ia falar que nós somos estressadas, Não. que nós travamos os dentes. Não, ele está falando que nós somos sobrecarregadas. Exatamente. E o que acontece? Muitas dessas mulheres não extravasam, né? Eu sempre falo, tem pessoas que usam métodos para extravasar, né? Vão fazer uma caminhada, ou dançam, ou então vão fazer alguma atividade que libera essas tensões. E a maioria das mulheres não fazem isso. Então, elas descontam isso na musculatura da face e nos dentes, né? Então, às vezes ela está trabalhando, ela está apertando o dente, ela está rangendo o dente e não percebe. E aí eu sempre falo assim, Tracy, imagina só. Você passa a noite inteira apertando o dente ou rangendo o dente, um hábito desse deletério. É como se você estivesse passando a noite inteira fazendo uma musculação nos músculos da face. Meu Deus! Exatamente. Então, esses músculos vão sobrecarregar e a sua articulação vai estourar. Então, começa toda essa série de problemas. Uhum. E esses problemas não tratados levam até a cirurgias corretivas. Mas você está me falando que a cirurgia também é causada pelo tensionamento? Isso. Deixa eu tentar explicar de uma forma bem clara. Uhum. O processo, ele começa, né? É um processo longo, que a pessoa vai apertando o dente, ou então tem algum problema na articulação, e a pessoa não trata. Ela começa, por exemplo, com uma dor de cabeça todo dia, que é suportável, ela vai tomando remédio. Depois dessa dor de cabeça... ela começa a ter estalos ao abrir a boca. Aí depois ela pode ter problemas, travamentos ao abrir a boca. E isso começa a gerar dentro da articulação um processo de artrite mesmo. Artrite? Dentro da articulação. Olha, gente, prestem bastante atenção. Alguém de vocês já ouviu falar em artrite na articulação temporal mandibular? É a primeira vez que eu escuto aqui, depois de quase 500 entrevistas, é a primeira vez que eu escuto a respeito disso. Então, nós vamos pedir um minutinho de comercial e vamos falar mais a respeito dessa condição da artrite na articulação temporal mandibular. A gente volta já. Nós falávamos aqui a respeito da artrite na articulação temporal mandibular. Voltando agora, depois do intervalo, eu queria que você desse mais detalhes a respeito dessa patologia que eu nunca tinha escutado falar em quase 500 entrevistas e do tratamento. Certo. Então, olha só. Quando a gente cita a artrite, a gente tem que pensar que ela é uma articulação. Como se fosse uma articulação do joelho, do cotovelo. Tem os mesmos componentes dentro dessa articulação. Então, só lembrando, esse processo não é do dia para a noite. É um processo longo, que leva tempo. Então, quando gera uma inflamação dentro da articulação, nas cápsulas de revestimento, então ali dentro começa esse processo de inflamação, que é uma artrite na articulação. Tá, explica o que é uma artrite em qualquer articulação para as pessoas que não sabem, a maioria sabe, a maioria já teve algum familiar com artrite Sim. nos membros inferiores, né? Sim.
Mas a artrite na articulação mandibular é a primeira vez que eu escuto falar. Imagina só. Essa articulação ela é revestida por uma cápsula, tem líquido ali dentro que lubrifica tudo. Então tem uma série de componentes. Então quando começa a gerar inflamação dentro dessa cápsula, nesses tecidos que sustentam ali dentro, esse processo é chamado de artrite, quando essa articulação está inflamada. Para resolver esse problema, quando chega nessa situação, aí a gente tem como lançar mão de tratamentos clínicos ou cirúrgicos para resolver esse problema. E quais são os tratamentos clínicos indicados nesse caso? Clínico, quando chega nesse caso já de um processo mais avançado, mais degenerativo, a gente chama de processo degenerativo, que já está destruindo a articulação. Vamos refazer essa pergunta. Nos casos mais leves, quais são os tratamentos clínicos? Perfeito. No caso mais leve, no meu protocolo de tratamento clínico, né, eu gosto muito de usar laser terapia. Faço uso do aparelho de estabilização da articulação, que são conhecidos como plaquinhas, que é um termo que eu não gosto muito, né, mas infelizmente se usou muito esse termo porque fica muito pejorativo. E essa placa, ela tem todo um planejamento para ser executada. Mas por que o senhor não gosta do termo placa? Porque o que acontece? Você pega um dispositivo... E você dá para o paciente ir para casa usar, menosprezando todo aquele quadro que o paciente tem. Por exemplo, para eu confeccionar uma placa dessa, eu monto o paciente num simulador, eu tiro as medidas do paciente, monto num simulador, que na odontologia a gente chama de articulador. É um simulador de mordida e de articulação. E nesse aparelho nesse equipamento eu faço um aparelho fiel, de acordo com a tua mordida perfeito, respeitando a tua articulação, devolvendo ela para a posição que ela tem que estar, dando todo o relaxamento da musculatura. Então, ao invés de placa, o nome melhor seria? É um aparelho de estabilização. Um aparelho de estabilização, né? De estabilização. Fora o aparelho de estabilização, laser, mais algum tratamento? Gosto também de usar muito, por exemplo, o paciente está muito inflamado. Quando a gente aperta, o paciente está com inflamação nos músculos ali bem evidente. Gosto muito de usar agulhamento, que é para você liberar esses pontos de inflamação. Agulhamento, você fala? Agulhamento seco, como se fosse uma acupuntura. Né? Você libera esses pontos de inflamação. Alguns casos, uso medicamento também manipulado. Mando manipular algum medicamento específico para cada paciente. Né? Além disso, também gosto de termoterapia. Terapia com gelo, né? Com calor também. Essa é a primeira fase do tratamento. Então, aí, quando o paciente está num quadro mais tranquilo de se resolver. Né? Então, a gente demora por volta de 3 meses para resolver o problema do paciente. Quando evolui, o paciente já tem um problema na articulação, que são as artrites, as artroses, dentro da articulação, aí a gente precisa lançar a mão de outros procedimentos, que ainda são no consultório. Por exemplo, eu gosto muito de lubrificar a articulação. Como? Existe um produto, né, que é o mesmo produto que é produzido pela cápsula, que a gente compra isso e a gente injeta, né, para lubrificar a articulação, para a pessoa voltar a abrir e fechar a boca normalmente, não ter dor. E também gosto de fazer a artrocentese. Esse nomezinho aí, né? A artrocentese é um procedimento maravilhoso. Por quê? A gente faz uma lavagem da articulação, lava ela. Para quê? Para tirar as inflamações, para tirar aqueles produtos de inflamação ali de dentro, tirar a aderência que está tendo ali dentro e, quando necessário, colocar um medicamento, um corticóide, um anti-inflamatório. Então, essa é a linha de tratamento clínico que a gente evita uma cirurgia. E eu, sim, Trícia, eu posso te falar que, nos meus casos, até hoje, acho que evolui para cirurgia. Né? Sério. Para cirurgia, né? Mas assim, o paciente segue a linha de tratamento e eu pego no pé. Porque assim, se o paciente foge do tratamento, a gente tem uma regride o tratamento. Mas a gente já tem casos de pacientes que já chegam precisando de cirurgia? Tem casos de pacientes avançados? Tem casos avançados, principalmente. Tem uma situação, quando o paciente pega uma pancada, por exemplo, quando criança, ou então quando adolescente, ele tem um problema na articulação, que essa articulação começa a calcificar.
né? Então ele começa a ter travamento por conta disso, aí tem que operar. Eu vejo muito acidente de bicicleta, né? De skate, né? Exatamente. Onde a pessoa realmente precisa, e de carro, claro, né? Porque os acidentes de carro geralmente é a primeira coisa que danifica, né? Porque geralmente a face É um anteparo ali, né? Geralmente a face ela consegue se beneficiar um pouco mais do airbag quando tem. Sim. Né? Mas as laterais geralmente não. Exatamente. Né? Isso mesmo. E aí, o que acontece? Acontece uma necessidade muito grande de cirurgia, Exato. né? É por isso a necessidade da presença do cirurgião dentista no plantão dos pronto-socorros. Isso, né? e quando bate também, tem a questão da fratura da articulação, fratura da mandíbula, então tem que operar urgente, né? Uhum. É verdade. E aí, a cirurgia, claro, ela é indicada nos casos extremos, mas ela é realizada no consultório, ela é realizada num hospital, ela tem qual o prazo de recuperação? A cirurgia, quando a gente, principalmente falando de articulação, né, é uma cirurgia cuidadosa, porque a gente está trabalhando dentro de uma cavidade super pequena, né? Hoje a gente tem, assim, a tecnologia avançou, então a gente consegue trabalhar com mais precisão. Mas, assim, é uma cirurgia que requer repouso, né, de pelo menos de 15 a 21 dias, o paciente ficando em repouso ali, né, saindo das suas atividades. Às vezes mais. Aí, depende de cada caso, né? Pra gente dar um tempo, assim, mas depende. E, assim, cirurgia dessa natureza sempre sendo cirúrgico em hospital. Né? Então a gente consegue fazer no consultório até um determinado ponto. O que é seguro fazer no consultório e o que o senhor prefere fazer no ambiente hospitalar? Olha, assim, hoje, Trícia, só vou para o centro cirúrgico no último caso. De tudo que eu falei do tratamento, até a lavagem da articulação, a lubrificação da articulação, a parte de acupuntura, de laser, tudo no consultório. Tudo no consultório. Então, isso dá muita tranquilidade para o paciente. Sim. Muita tranquilidade. A não ser que ele seja uma Trícia da vida, que adora um hospital. Porque eu me sinto segura Sim. no ambiente hospitalar, porque, gente, tem muita gente que tem medo de hospital. Mas existem pessoas, no meu caso, que eu fiz MBA em administração hospitalar, que você sabe que o hospital é um ambiente que tem todos os recursos, Com certeza. Para te socorrerem de qualquer situação. Sim, às vezes tem caso, Trícia, que a gente, paciente que vai remover os sisos, por exemplo. Eu gosto muito de remover todos os sisos numa cirurgia só. Sério? É porque o paciente só tem uma recuperação, né? Gente. Aí, às vezes, o paciente é muito nervoso, a gente propõe para ele ir no centro cirúrgico e faz de uma vez só. Por que eu não lhe conheci antes, hein? Porque, olha, eu removi um siso de cada vez, um incluso, que começou a me dar uma dor enlouquecedora. Eu estava numa viagem, comecei com uma dor enlouquecedora, né? Aí liguei para minha dentista desde a infância, né? E disse que eu estava com uma dor enlouquecedora. E aí ela me fez as perguntas. Ela falou: olha, é o terceiro molar. E aí eu procurei um dentista emergencial lá. E ele falou que era um siso inflamado. Me passou uma medicação. E eu teria que marcar a remoção dos sisos. Esse primeiro siso, aí uma tia indicou um cirurgião dentista experiente, com uma equipe também experiente, e me tirou o primeiro siso. E dali eu fiquei 21 dias com o rosto desse tamanho. Aí, exatamente um mês depois, o outro siso, mais 21 dias com o rosto desse tamanho. Aí depois, mais um mês, quer dizer, eu demorei 4 meses para tirar os sisos. Só que os superiores, a recuperação foi mais rápida. Agora, dos inferiores, foi uma loucura. O que acontece? E outra coisa, eu sou alérgica à maioria dos anti-inflamatórios. Normalmente a gente começa a cirurgia, sempre falo, olha, a gente vai programado para fazer os 4, certo? Porque a gente já tem uma experiência, então a gente consegue trabalhar mais rápido. Eu pensando assim, se eu pudesse
e se tivesse sido me oferecido ir para um ambiente hospitalar, fazer uma sedação, uma anestesia, não sei o que você propõe, e retirar os 4 sisos ao mesmo Muito melhor, tempo, né? muito melhor. Uma recuperação só. Poder passar o dia sendo medicada no hospital. Sim. E voltar para casa já, né, melhor, já me sentindo melhor. Nossa, é uma qualidade Sim. de recuperação incomparável, né? Sim, e assim, eu sempre faço no consultório, né? Só quando o paciente é muito nervoso, aí a gente vamos fazer no hospital, tudo bem. Mas é bom saber que existe essa opção. Sim. Agora, é claro, durante o procedimento, se o paciente, tô cansado, porque normalmente 1h30, 2 horas no máximo, a gente faz os 4. Né? Aí, 1h30 demorou meu. Aí a gente, quando eu faço um lado, eu pergunto do paciente, você tá bem? Quer fazer o outro? Aí o paciente normalmente tá bem, né? E a gente já faz logo. Esse feriado que passou agora, fizemos vários. E é interessante que é um procedimento que as pessoas geralmente aproveitam os feriados. Exatamente. Para poder descansar, a gente trabalha. Né? E aí, todo cirurgião dentista, ele trabalha multiplicado nesses feriados. Por quê? Porque o que acontece? Como é uma cirurgia dolorosa, que você vai ficar com repouso, que você vai necessitar de repouso, geralmente você precisa de uns dias, né? Sim. E nada melhor que um feriado para você poder descansar, né? Mas, gente, a gente conversou aqui a respeito de uma série de tratamentos, né? A cirurgia é o último caso. Eu quero lhe pedir essas considerações finais, doutor, que o nosso tempo está acabando. E, por favor, indique o seu @ as suas redes sociais para o paciente conhecer melhor o seu trabalho. Certo. Primeiro, te agradecer pela oportunidade, porque é um assunto que não é difundido, como eu falei, né? Espero que a gente tenha esclarecido. E eu já o convido para vir mais vezes para a gente falar um programa inteiro a respeito de cada caso, detalhadamente, Ótimo. Colocando na tela. Perfeito. Então, assim, tem o meu site. Lá no meu site, você que tem dúvidas sobre a DTM, você quer saber se tem ou não algum sintoma, no meu site é Virgo Odontologia. Virgo é o nome da clínica, né? Virgo Odontologia, você entra lá, você vai fazer um teste. Aí você vai saber se você tem DTM, se é leve, se é moderada, você vai saber. Também você pode ir no Instagram, Dr. Disseu Virgulino, tá bom? E você acompanhar lá nossos trabalhos, que a gente também trabalha com reabilitação. Você fique à vontade, quiser mandar perguntas por lá, eu tenho um prazer em responder a todos vocês. E vocês podem mandar perguntas também nas nossas redes sociais, como vocês têm o costume, no nosso @ Triciatadros ou YouTube, Programa Triciatadros. Uma boa noite, fiquem com Deus.